Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui de volta. Também você, encontramos-nos para a leitura orante da palavra deste domingo, ou do domingo, dia 11 de setembro, é o 24º domingo do tempo comum. E o evangelho desse 24º domingo é Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Ou então, a parte opcional seria 1 até o versículo 32. Mas para os nossos minutos de leitura orante, é melhor, favorece mais o texto mais breve. Como sempre, começamos pela leitura e a explicação do texto. A oração vem em seguida. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: "Este homem recebe os pecadores e come com eles." Contou-lhes então esta parábola: "Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E, encontrando-a, alegre a põe sobre os ombros, e de volta para a casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E, encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende." É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra para esse 24º domingo, palavra do Evangelho desse 24º domingo do tempo comum. Vamos observar o caminho aqui da reflexão lucana. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Todos. Não é alguns, não fala o evangelista de uma parte maior, mais substancial, ou uma parte menor. Todos aproximavam-se. Publicanos. Publicano era considerada, àquela época, uma classe de traidores do povo de Israel, porque seu ofício era cobrar impostos dos judeus e repassar aos romanos que dominavam a região. Era um papel execrável. Publicano estava em todas as listas e no topo de todas as listas de pecados e pecadores conhecidos à época. Era gente que não prestava, usando expressões usuais do nosso tempo.
aproximavam-se não necessariamente porque eram bons, porque precisavam, sentiam o vazio, a pobreza de si mesmos, a desordem da própria vida. E nos círculos religiosos da época encontravam muita hostilidade e exclusão. E é verdade, eles não eram pessoas retas, não. Tinham lá, sim, seus caprichos e suas desonestidades. Não eram pessoas virtuosas, mas sentiram-se pobres, vazios, doía-lhes. Desde fora a hostilidade, desde dentro o vazio, a frustração, uma vida sem alegria, sem realização. E os fariseus, porém, murmuravam. O que foi traduzido aqui por murmurar, murmúrio, reclamação, nós diríamos. Para a época, o verbo usado na linguagem grega é protestar com grande amargura e veemência. Isto por quê? Porque este homem recebe os pecadores e come com eles. Estamos naquele tempo, sabe que quando duas pessoas se punham a uma mesma mesa para uma refeição, não era apenas a iguaria, a comida, o bom prato a partilhar. Havia um compromisso implícito. De agora em diante, eu que me ponho à mesa com você, vou tê-lo sempre como amigo. Então seria amigo de gente de vida moral completamente duvidosa. E aí eu protesto, então. E a resposta do Senhor? Vamos à parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99? A ovelha é um animal que não consegue olhar para muito longe, a uns 5 ou 6 metros. Não consegue se situar onde encontrar a pastagem, onde encontrar as fontes de água. É profundamente dependente do pastor. Uma ovelha que se perde, se não for encontrada, provavelmente vai morrer. Então, não deixa as 99 no deserto e busca aquela que se perdeu até encontrá-la? O deserto não é um lugar muito seguro. O deserto naquela época não é necessariamente, ainda hoje, uma região inóspita. Era uma região de deserto de Judá, que no tempo do verão tinha chuvas e crescia a relva. Mas o pastor fica tão apaixonado, afeiçoado e até um amor tão perdido, digamos assim, pela ovelha que se desgarrou, que deixa as outras porque é decisivo para ele ter junto de si aquela ovelha mais fragilizada. Nenhum julgamento, nenhuma condenação. E ao final, digo-vos, haverá mais alegria quando encontrar a ovelha perdida. Alegria não é um estado psicológico de ânimo, é uma condição de plenitude de vida para a cultura da época. E o pastor é que se alegra. Não é apenas a ovelha que é alcançada e socorrida, mas é o próprio pastor que se encontra consigo mesmo e com sua identidade pessoal de pastor. Assim é Deus. Se encontrar a ovelha é importante para o pastor, a imagem o ilustra, encontrar o próprio Senhor Deus, encontrar a ovelha ou o seu filho desorientado, confuso, perdido. Isso é decisivo para o próprio Deus.
aqueles fariseus que murmuravam não compreendiam. E Jesus quer ilustrar isso, que Deus é perdido de encantos por aqueles que mais precisam dele. É como a mãe. Tem 3 crianças, uma delas não está bem, tosse, está com febre, chora, não se alimenta. A mãe, ao levantar à noite e ir até os seus filhos, a qual dos filhos se dirige por primeiro? Àquele que mais precisa dela. Isto justamente porque ama igualmente os 3. Mas se há um que precisa mais dela, esta igualdade a remete a colocar aquele que mais precisa dela nas mesmas condições de vida dos outros. O mesmo vale para a segunda parábola, a dracma perdida, a moedinha. Haverá mais alegria diante dos anjos do céu pela dracma encontrada. As casas naquela época não eram com paredes tão uniformes quanto as nossas. Eram grandes pedras justapostas uma sobre a outra com fendas entre elas, e naqueles espaços eram colocadas os objetos que queriam guardar e, quem sabe, uma pequena bolsa com algumas moedas, e uma delas caiu. Onde encontrar a moeda? Naquelas cavidades tão acentuadas e às vezes tão marcadas por sujeiras de todo tipo. E a mulher, aqui é a imagem de um Deus mãe, a maternidade de Deus. Se na parábola da ovelha perdida o pastor ilustra a paternidade de um Deus misericordioso, aqui a maternidade de um Deus compassivo. Com a moedinha encontrada. Qual é o objetivo? Encontrar o perdido, porque este encontro enseja a alegria do próprio Senhor, do próprio Deus. Quando um pecador se arrepender, é hora de concluir. Os publicanos e os pecadores se aproximavam-se. Viu? Não é que Deus perdoa quem se arrepende. Ele oferece o perdão para que se arrependa. Veio antes o perdão da parte de quem está perdido, aderir à graça já assegurada. É esse o Evangelho deste 24º domingo do tempo comum. Passemos para o momento orante da nossa leitura, querido irmão, querida irmã. É o 24º domingo do tempo comum, é o capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Para fazer da leitura também uma oração, é necessário pacificação da nossa interioridade. Já o fazemos há tanto tempo. Vamos lá, os olhos fechados, o recolhimento necessário. Vamos tentar respirar de maneira muito cadenciada
E enquanto inspiramos, enquanto o ar vai para dentro, vamos tentar sentir a passagem desse ar pelas nossas vias aéreas até encher os pulmões. Tão gratuito quanto é o ar para que o respiremos, tanto assim é o Espírito de Deus para que oremos. Tentemos sentir os nossos pulmões inflados e vamos expirar agora, expirar de maneira lenta. Desde o primeiro momento em que nascemos, essa dinâmica nunca cessou. Vamos tentar sentir agora o sangue a circular pelas nossas vias arteriais, venosas. Ainda antes que nascêssemos, essa verdade e esse dinamismo nos caracterizava. Era a maravilha da vida que nos envolvia e que nos chamava à existência. É esta a maravilha que somos diante de Deus e diante de nós mesmos. Respirando com calma, sentindo o ar atravessar, passar pelas nossas vias aéreas e impregnar de vida, de dinamismo biológico, esse corpo que somos. Vamos dar um passo a mais agora e pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós. Que a sua força, sua luz, sua graça, seu calor impregne-nos. Vem, Espírito Santo, és o amor do Pai e do Filho. És a verdade mais profunda do próprio Deus. Projeta a tua luz, Espírito de Deus, à nossa mente, à nossa inteligência, aos nossos afetos, às nossas sensibilidades e percepções. Faze-nos dóceis a esta palavra, a partir da qual ou com a qual queremos orar. Faze-nos sensíveis e dotados do discernimento que de ti procede, para que, acolhendo a palavra, na realidade, acolhamos a pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, vamos imaginar, meus irmãos, querido irmão, querida irmã, aquelas cenas que o Evangelho, que os versículos lidos e explicados há pouco, vamos imaginá-las, como se relêssemos agora, não as letras, mas as imagens. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Não diz em que lugar e em que data, mas havia pessoas cuja índole era duvidosa, tinham só o desejo de uma vida com mais sentido, porque o vazio interior os inquietava e ei-los em busca de uma possibilidade nova de sentido para a vida. Pessoas bem vestidas, publicanos ganhavam bem, pessoas elegantes para os padrões nossos hoje. E os fariseus, podemos ver os fariseus, gente muito religiosa, a contemplar. Estão próximos, inclusive,
desaprovam, podemos ver aqueles gestos com a cabeça de desaprovação, os gestos de quem discute e fala, murmura, como é o termo usado. Reclamam, protestam. Afinal, eles, fariseus, não eram melhores, mais dignos, mais nobres, mais confiáveis. Vamos tentar ver o Senhor a chegar-se àqueles fariseus, a eles, e começa a lhes falar. Um homem, qual de vós melhor, tendo 100 ovelhas, perde uma, vai ignorá-la? É como se o Senhor estivesse a pedir sobre os pastores que eles conhecem, não buscam. E vamos tentar observar o Senhor a tornar mais rápidos os gestos e mais vivazes ao falar quando encontra. Não toma nos ombros, dá até para imaginar o próprio Jesus tocar nos ombros, como se tivesse em mãos uma ovelha. Quem sabe o Senhor está a dizer que volta. Alegre, e os passos são mais lépidos, são mais velozes. E chama os amigos, vamos tentar imaginar, a vizinhança está perto. Participem da minha alegria. Esta ovelha aqui estava perdida. Continuemos com as imagens, como o Senhor mesmo agora é a da mãe, da mulher melhor. Ela não tem muitas moedas, ela tem 10 moedas. Moedinhas, parece pouco, mas para ela, que preciosidade, é tudo o que tem. Falta uma. Procura nas cavidades da casa, varre, toma uma lâmpada e que detalha. Vamos tentar imaginá-la. Acendendo um lampião, não havia energia elétrica, e vai com aquele lampião, com aquela tocha, nas frestas entre as paredes, nos espaços e nas fendas das pedras da casa. Procura, tira a sujeira, varre, é a sua moedinha. E encontrou. Hoje, quando perdemos um objeto e encontramos, damos até um beijo. Podemos até ver aquela mulher nas imagens da parábola. Dá um beijo até na moedinha. Chama uma vizinha, conta para ela. Parecem gestos tão comezinhos. Mas o Senhor Jesus está a explicar àqueles fariseus o modo de Deus ser. O encanto que Ele nutre por quem está distante dEle. O sonho que Ele acalenta de ter junto a si quem perdeu. Quem se perdeu, quem dele se distanciou. Podemos até ver o Senhor a olhar para aqueles publicanos. Está a conversar com os fariseus, aponta-os. Eles foram encontrados. Talvez até diz, eles se deixaram encontrar. Agora vamos nos colocar lá. Talvez eu me pareça muito com aqueles fariseus. Eu tenho tantas virtudes, tanto bem que eu já fiz, tantas atitudes nobres que assumi, tantas virtudes que testemunhei. Quem sabe esteja a reclamar porque a vida não me sorri quanto sorri para outros, sem vergonhas, malandros, aproveitadores. Porque tudo vai bem com eles, Senhor.
não são de boa índole, não são pessoas que teriam méritos o bastante para tanta distinção. É bem isso que o que talvez queira dizer ao Senhor. E Ele me olha. E quem sabe quer contar as mesmas parábolas para mim e quer dizer, lembrar-me, Ele quer, lembrar-me da ovelha, da moeda encontrada, da moeda encontrada. E possivelmente Ele está a pedir a mim que passe a querer bem aquelas pessoas que eu não as tenho por pessoas confiáveis, nobres. E quem sabe o Senhor queira fazer-me um pedido, qual? Aproximar-me deles para falar da bondade do Senhor Jesus. É a minha oração agora. O que é que eu vou lhe responder? Ele me fez o pedido. Que resposta tenho? Agora é o momento de eu lhe falar.